tudo bem? Bom, hoje nós vamos para a aula de número 17. E na aula de número 17, nós vamos dar concentração molar, dando continuidade ao estudo das concentrações. Essa concentração, se liguem, é a mais importante para o Enem e para os vestibulares. Então, olha, essa aqui, é importantíssima, ok? Bom, ela é chamada de concentração molar ou concentração em mol por litro ou simplesmente molaridade. Bom, a última aula de pós-médio minha, eu revisei com vocês o que é mol e falei que a gente ia usar aqui agora nesse momento, né? Então, quem não deu uma olhadinha lá na aula de pós-médio, corre lá e dá uma revisada nessa aula que vale a pena. Bom, o que é a molaridade ou a concentração em mol por litro? É a relação entre o número de mols do soluto pelo volume da solução. Lembrando que o número de mols é representado por M1, o volume da solução V, e normalmente ele é expresso em litros, tá? Nós utilizamos o colchete para indicar concentração molar. Vocês poderão achar alguns professores, algumas videoaulas, alguns autores que usam a letra M, tá? Porém, está caindo em desuso. Atualmente, para expressar a concentração molar, a gente usa colchete, tá? Então, eu tenho que a concentração é o número de mols M1 pelo volume da solução. Já que é uma relação entre número de mols pelo volume, a unidade utilizada vai ser mol por litro. Mas eu posso usar o termo molar ou simplesmente o M. Como assim? Eu posso falar assim, uma certa indústria usa uma solução de hidróxido de sódio 0,3 molar. O que significa isso? Que em cada litro de solução tem 3 mols de hidróxido de sódio, tá? Bom, a concentração sendo M1 sobre volume, ou seja, número de mols do soluto sobre volume, como calcular esse N1? Coloquei aqui do lado para vocês, acompanha aqui comigo. Então, número de mols do soluto vai ser a massa do soluto, tá? Massa do soluto, dado lá no exercício, em gramas. Então, se tiver em outra unidade, a gente tem que transformar. O que é esse MM aqui? Esse MM aqui é a massa molar. É a massa molar. A gente calcula a massa molar do jeito que a gente calcula a massa molecular. Eu expliquei lá na aula de pós-médio, ok? Bom, aonde está a dificuldade desse exercício? Está nas transformações. Aí eu coloquei aqui um lembrete para vocês aqui, tá? 1 metro cúbico equivale a 1000 litros. 1 litro equivale a 1000 ml. Lembrando que 1 litro e decímetro cúbico é a mesma coisa. ml e centímetro cúbico é a mesma coisa. Então, de metro cúbico para decímetro cúbico, multiplica por 1000. De decímetro cúbico para centímetro cúbico, multiplica por 1000, tá? Ou de litro para ml, multiplica por 1000. De ml para litro, divide por 1000. De litro para metro cúbico, divide por 1000, tá? Porque às vezes dá o volume em metro cúbico, ou dá o volume em ml, ou em centímetro cúbico, e a gente tem que transformar para litro, tá? Então, coloquei uma revisão aqui das transformações. Bom, já que o N1 é a massa do soluto sobre a massa molar, será que eu poderia substituir o N1 aqui na fórmula? Será que eu posso substituir ele aqui? Vamos substituir para ver como é que fica? Então, eu vou ter que concentração é igual a massa do soluto sobre a massa molar sobre o volume. O que acontece? A massa molar, ela está aqui dividindo. Vai passar para baixo, multiplicando. Então, eu vou ter que concentração é igual a massa do soluto sobre a massa molar vezes o volume, tá? Às vezes a gente pode utilizar aqui direto já, em vez de calcular o N1 separado, a gente já calcula aqui direto, beleza? Bom, vamos resolver aqui um exemplo disso aqui,
A concentração molar de uma solução de nitrato de prata, AgNO3, que contém 8,5 gramas do sal em 250 centímetro cúbico é, dadas as massas atômicas. Então, quais são as informações que eu tenho? 8,5 gramas do sal, isso aqui é a massa do soluto, ó. Massa do soluto, tá? 8,5 gramas. 8,5 gramas, tá? Beleza, tá em gramas. Volume da solução é igual a 250 centímetro cúbico. Centímetro cúbico para litro eu divido por 1000. Aí eu vou dividir isso aqui por 1000. Eu vou ter que o volume é igual a 0,25 litros, tá? Bom, eu não tenho a massa molar, né? A gente vai aplicar essa fórmula aqui, ó. Concentração é igual a M1 sobre massa molar vezes volume. Eu tô lá com a minha massa já em gramas, com o meu volume em litros, tá faltando o quê? A massa molar. Mas eu tenho os dados aqui para calcular, ó. Então eu vou ter que a massa molar do AgNO3 vai ser igual. A massa do Ag foi dada aqui 108, Ag é prata, 108. Como eu só tenho 1, né, vezes 1. Mais a massa do nitrogênio, 14, só tem um nitrogênio, 14. Mais a massa do oxigênio, 16, vezes 3, porque eu tenho 3 oxigênios aqui, né? Então eu vou ter 16 vezes 3, 48. 48 mais 14 mais 108 vai dar 170 gramas por mol. Bom, então beleza, tudo ajeitadinho, só substituir aqui. Então eu vou ter que concentração vai ser igual a 8,5 sobre 170 vezes 0,25. Vamos fazer a conta aqui nesse cantinho aqui, ó. 170 vezes 0,25. 5 vezes 0, 0. 5 vezes 7, 35, vão 3. 5 vezes 1, 5. E 3, 8. 2 vezes 0, 0. 2 vezes 7, 14, vão 1. 2 vezes 1, 2. E 1, 3. Tá? Somando aqui, 0, 5, 12, 4. Conta duas casas aqui, vai dar 42,5. Então, eu vou ter que concentração vai ser igual a 8,5 dividido por 42,5, tá? Aqui eu tenho uma casa após a vírgula. Aqui eu tenho uma casa após a vírgula. Eu posso cortar, né? Então, cortando aqui, ó, uma casa aqui, cortei, ó. Então, o que que eu vou ter? Eu vou ter 85 dividido por 425. Não dá para dividir 0, 850 por 425, vai caber 2, né? 2 vezes 5, 10, para 10 nada, vão 1. 2 vezes 2, 4, e 1, 5, para 5 nada. 2 vezes 4, 8, para 8 nada. Então, eu vou ter que a concentração dessa solução aqui é 0,2 mol por litro, tá? A concentração do nitrato de prata é 0,2 mol por litro. Beleza? Bom, vamos resolver mais 2 exemplos para a gente entender direitinho como calcular essa concentração. Bom, o segundo exemplo fala o seguinte: no preparo de uma solução aquosa foi usado 0,4 gramas de cloreto de sódio como soluto. Sabendo que a concentração da solução é 0,05 mol por litro, determine o volume. Então, o que o exercício me deu? A massa do soluto, a concentração e quer saber o volume, né? Bom, a massa já está em grama, ok. A concentração aqui, mol por litro, o volume eu vou achar em quê? Em litro, né? Só que eu vou ter que calcular a massa molar. Aqui, ó, concentração é igual a massa do soluto sobre a massa molar vezes o volume. A massa do soluto aqui, ó, é 0,4 gramas. A concentração aqui é 0,05. E eu quero saber o quê? Eu quero saber o volume. O que está faltando eu calcular? Está faltando eu calcular a massa molar. Mas eu tenho os dados aqui para calcular, ó. E tem a fórmula aqui do sal, tá vendo? Então, eu vou ter que a massa molar do NaCl é igual
Só tem o Na, quanto que ele vale? 23. Mais, só tem o cloro, quanto que ele vale? 35,5. Isso vai ser igual a 58,5 gramas por mol. Então, agora vamos substituir aqui, ó, substituindo, tá? Qual que é o valor da concentração? 0,05. Qual que é a massa? 0,4. Qual que é a massa molar? 58,5. Vezes o volume V aqui, ó, vezes o volume V. Então, vou multiplicar isso aqui cruzado. Eu vou ter 58,5 vezes 0,05. 5 vezes 5, 25, vão 2. 5 vezes 8, 42, 42, vão 4. 5 vezes 5, 25 e 4, 29. Aí eu conto aqui, tem uma casa e aqui eu tenho duas casas. Então, eu vou contar 1, 2, 3. Então, vai dar 2,925. Então, aqui, ó, vai dar, continuando aqui, ó, vai dar 2,925V, tá? Porque esse vezes esse vezes esse é igual a 0,4. Aqui não tem nada, né? Substituir aqui. Aí eu vou ter que V vai ser igual a 0,4 dividido por 2,925. Volume vai ser aproximadamente. Então, vamos calcular aqui, ó. 0,4 dividido por 2,925. Aqui eu tenho 3 casas, aqui eu tenho uma. Então, eu vou ter que pôr mais 2 zeros, né? Ó, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Aí eu corto a vírgula, o zero. 400 por 2.925. Não dá para dividir. 0,0. 4.000 por 2.925. Vai caber 1, né? E vai sobrar aqui 1 vezes 2.925. 4.000 menos 2.925 vai dar 2.075, tá? Aí eu acrescento um zero, 10.000 por quase 3.000 aqui, 2.975, né? Vai caber aproximadamente 3, tá? Então, o volume vai ser aproximadamente 0,13 litros, tá? Aproximadamente. Duas casas tá ótimo, não precisa de mais que isso, tá? Porque pediu o quê? Aproximadamente, né? Bom, continuando aqui agora. Vamos resolver agora o nosso terceiro exemplo, né? Qual a massa de ácido sulfúrico? Já pergunta no início, ó. Qual a massa de ácido sulfúrico? O ácido sulfúrico é um soluto. Então, o que eu quero saber? A massa do soluto aqui, ó. Qual a massa do ácido sulfúrico, H2SO4, necessária para preparar 2 litros? Então, o volume aqui igual a 2 litros. De uma solução de concentração 3 mol por litro. Então, eu tenho que a concentração é igual a 3 mol por litro. Aí, eu tenho aqui que concentração é igual a massa do soluto sobre massa molar vezes volume. Eu não tenho a massa molar, mas eu tenho os dados para calcular. Então, vamos calcular aqui, ó. Massa molar de quem? Do soluto aqui, do H2SO4. Do H2SO4. Vamos lá. Quanto o hidrogênio vale? 1. Quantos hidrogênios que eu tenho? 2. Então, vezes 2. Mais. Quanto o enxofre vale? 32. Quantos enxofre que eu tenho? Só um aqui, ó. Então, vezes 1. Mais. Quanto o oxigênio equivale? 16. Vezes 4. 16 vezes 4, 64. 64 com 32, 96. 96 com 2, 98. Então, vai dar 98 gramas por mol. Então, vamos substituir aqui, ó. Substituindo. Qual que é a concentração? 3. A massa do soluto, eu quero saber, né? A massa molar, 98. O volume, 2 litros, né? O que eu vou fazer? Multiplicar cruzado. Eu vou ter que a massa do soluto vai ser igual. 3 vezes 2, 6. 98 vezes 6, ó. 6 vezes 8 vai dar o quê? 48. Vão 4. 6 vezes 4, 54. Com 4, 58. 588. Então, a massa de ácido necessário para preparar essa solução vai ser 588 gramas. Certo? Essa foi a nossa aula de número 17, onde nós falamos sobre concentração molar. Uma concentração que permeia 100%
Portanto, não fiquem com dúvida, tá? Tentem resolver os exercícios propostos. Qualquer dúvida me procura, estou à disposição de vocês. Beijos, até a próxima aula!